As inscrições são gratuitas, só procurar a Secretaria da Igreja. E assim encerramos mais uma edição do El Shaddai News. Até a próxima semana e ótimo culto a todos. Tudo bem, vamos aplaudir aí, ó, nosso jornal, né? Cada vez mais legal, bacana, sofisticado. E ó, semana que vem a Rede Jovens vai nos receber aqui para uma vigília de oração, de intercessão pela cidade de Araguari. Quero muito contar com a sua presença. Nós vamos terminar aqui tomando um caldinho juntos, mas das 6 horas até as 9 horas, intercessão, clamor pela cidade, pela nação brasileira, por esse ano tão importante de eleições, para que Deus tenha misericórdia de nós, escreva na nossa nação uma nova história. Nós precisamos clamar por isso. A palavra do Senhor diz: se o meu povo orar, se o meu povo orar, a responsabilidade é minha e sua. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio num Brasil transformado, próspero, cheio da graça de Deus, um país rico, um país abençoador, um país que vai abençoar as nações, um país que vai quitar a sua dívida internacional. Você crê nisso, irmão? Um país que vai ter para emprestar, porque é isso que está dizendo em Deuteronômio: quando eu abençoar vocês, vocês não pedirão emprestado, vocês emprestarão para as nações. Quantos creem que o Brasil será uma nação assim? Aplauda bem forte o Senhor, em o nome de Jesus. E eu creio, irmãos, eu creio. Chega de exploração, chega de explorar a nossa nação. Todo mundo vem aqui para tirar um pedaço da nossa nação. Está repreendido esse espírito de sanguessuga, de devorador da nação brasileira. Essa nação é uma nação próspera, uma nação abençoada. Deus há de abençoar essas criancinhas aqui, ó, para ser gestores da nossa nação. Você crê comigo, irmão? Vamos sonhar, vamos crer, irmãos. O povo de Deus é um povo de fé. Vamos crer, em nome de Jesus. Essa maldição do Araguari ser uma cidade mais violenta de Minas Gerais, está repreendido isso. Esse cenário vai mudar. Em nome de Jesus, será a cidade mais segura do estado de Minas Gerais, quiçá da nação brasileira. Eu creio. Tudo, quantas coisas? Tudo é possível ao que crê. Levante a mão comigo e diga: eu creio. Só você que crê, dá mais um aplauso para Jesus aí nessa noite. Eu creio. Eu quero falar aqui sobre os 3 P's de um pai. Irmãos, pai é um presente de Deus. Pai é um presente dos céus. Pai é um presente dos céus. Talvez você não teve um pai presente, porque esse mundo é terrível, esse mundo é um mundo cruel, e às vezes os pais não assumem aquela responsabilidade que foi lhes dada pelo Senhor. Às vezes o seu filho não teve essa presença do pai, porque o pai partiu. Não só partiu, talvez falecendo, mas partiu fisicamente para outro lugar. Mas a Bíblia diz que Jesus veio a essa terra para abençoar todos nós com o pai dele. O pai, criador de todas as coisas, era só de Jesus. Jesus era o filho unigênito. E alguém vira para Jesus e fala assim: Senhor, nos ensina a orar. Ele fala assim, ó, vocês vão orar assim: Pai nosso. Eu estou entregando meu pai para todos vocês. Vamos dar mais um aplauso para Jesus, irmão. O Pai é nosso. O Pai é nosso, o Pai é nosso. Diga: Deus é o meu Pai. Você fica feliz por isso? Deus é o seu Pai. E tantas qualidades num pai, né? O que nós podemos falar de um pai? Atencioso, pai de verdade, mas atencioso, o que mais? Abençoador, o que mais? Protetor, ensinador, provedor. Não vamos falar sobre isso aqui, vocês estão queimando minha palavra aqui, gente. Fala outras coisas aí. Cuidador, o que mais? Carinhoso, dedicado, fiel, né? O pai que fala e cumpre, fiel, né? O que mais? Um exemplo, modelo, referencial, exemplo. Então, tantas coisas, mas eu quero falar sobre os 3 P's que não podem faltar na vida de um pai. O primeiro deles eu falei pela manhã, é o P da presença. Mas só que não é uma presença por estar presente. Tem muitos pais que estão presentes, mas de coração, de atenção, está ausente. Está ausente. Eu falei hoje de manhã,
uma família reunida, uma família linda, maravilhosa, todo mundo no celular, ninguém olhando um no olho do outro. Hoje, infelizmente, né, nosso irmão, o Anderson, perdeu seu pai, eu fui no velório, estive com ele lá, né, em um momento muito difícil para ele. E aí essa palavra que eu dei, eu falei assim, gente, vamos aproveitar, deixar o celular do lado, vamos olhar mais uns nos olhos dos outros, vamos abraçar mais, vamos estar mais juntos, vamos curtir mais. Aí eu lembrei do vídeo, a Cristiane e o Zezinho fizeram um vídeo para o dia de hoje, lá do Napolitano, e aí no vídeo a Cristiana chegava para o Zezinho e falava assim, paizinho, sempre chamou o Zezinho de paizinho, né? E as minhas primeiras 3 irmãs também, a Eliane, a Lucimeire e a Miriam sempre me chamaram o papai e a mamãe de paizinho, mãezinho. Achava aquilo interessante, nunca consegui, irmão. Sempre chamava mamãe e papai, né? Chamava de mamãe e papai, mas paizinho. E a Cris, né? A Luciana e a Juliana também, né? A Juliana, a Luciana e a Cris sempre chama de paizinho e mãezinho. E tá lá no vídeo, paizinho. Que a mulherona, né? Chega pro Zezinho, maior do que o Zezinho, irmão, paizinho. Né? Que lindo, irmãos, que lindo isso. E aí ela dizia assim, paizinho, o que você acha mais importante, né? Aqui do restaurante, o que você acha mais importante? Por que a importância da mesa? Nós temos tantas mesas aqui. Ele perguntou para ela, o que você acha? Eu não sei, o que você acha? A mesa, meu pai, é lugar de construção de memórias. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. A mesa é um lugar de construção de memórias. Isso aqui não é um ponto comercial. Napolitano não é um ponto comercial. É um encontro de famílias. Onde o filho vai sentar com o pai. E vai construir memórias. Olha que coisa maravilhosa. Isso fala da presença. Um pai presente. Aí eu citei, irmão, vamos ver se a gente passa hoje. Pessoal da projeção, tem jeito de passar aquele comercial antigo? Só eu e o Zezinho que lembramos desse comercial aí, irmãos. Ó. Um comercial antigo, quem sabe você vai lembrar também. Vamos lá. Tem som? Tem som? Hoje você vai ver quanto eu já cresci e tudo que eu já sei, amigo. Acorda, pai. Deixe seu companheiro. Vai arrasar. Queria tanto ser seu herói. Não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser remédio, tem que ser gelol. E olha que eu não ganhei nada do gelol, eu não ganhei nada do gelol. Mas não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser pai, tem que participar. Eu fico pensando, irmãos, aquele coleguinha dele, depois que ele fez o gol, aquele coleguinha lá, ele deu uma rasteira nele ali. Eu falei, meu pai amado, um amigo desse, eu não preciso de inimigo não. Então, Deus quer que nós, pais, representamos essa presença dele. O Senhor nunca falta. O Senhor sempre está presente. Olha o que o salmista fala. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o que eu vou temer? Não vou temer nada. Por quê? Porque tu estás comigo. Então eu quero agradecer. Você, papai, um papai presente. Não só presente, mas um papai participativo. Eu falei aqui do pai do Michael Jordan, né? Eu contei hoje pela manhã. Joga a foto dele aí para nós. James Jordan. Vê se tem aí a foto dele. O James Jordan. Ninguém se lembra do James Jordan. Todos conhecem o Michael Jordan.
Mas o Michael Jordan só existe, não só biologicamente, por causa do pai, né? Mas como um profissional, por causa do pai dele. E na história, o Michael Jordan, quando estava lá no ginásio, já no ensino médio ali, ele era bom em muitos esportes. Muitos esportes. Ele gostava do beisebol, ele gostava do futebol americano, ele gostava do basquete. E ele era bom em todos eles, se destacava nos esportes. Aí o pai dele chega para ele e fala assim: filho, deixa eu falar uma coisa para você. Você é um esportista, você tem capacidade, você tem talento. Mas se você ficar sem foco, se você não tiver foco, saber o que você quer realmente jogar, qual é o esporte que você quer praticar, você nunca será bom em nenhum dos esportes. Você sempre vai ser mediano. Eu até brinquei, o pastor Horácio sempre fala isso do pato, né, gente? O pato, o que ele sabe? Ele sabe nadar. O que o pato sabe mais? Sabe botar, não o pato, a pata, né? Sabe botar, sabe nadar. O que mais que ele sabe? Sabe voar. Ele sabe voar. Só que ele não faz nada o quê, Horácio? Ele não faz nada direito, irmãos. Ele sabe andar, né? Ele sabe andar também. Você vê como é que um pato anda? Está tudo errado, aquele negócio lá. Então ele faz de tudo, né? Ele é 1001 utilidade, mas ele não faz nada bem feito, Michel. Não faz nada bem feito. Então o pai dele chegou para ele: filho, para com isso. Você tem que ser focado. O que você quer fazer? Olha, pai, eu estou pensando no basquete, estou gostando do basquete. Então agora eu estou com você. E aí ele foi um pai presente. Estou com você, meu filho. Bora lá, vamos treinar. Você vai treinar, você vai ser, do jeito que você está levando, você não vai ser nada. E ele pegou no pé dele, irmãos. A figura do pai era tão forte na vida dele, que quando o pai foi assassinado, né, numa situação terrível, o pai estava numa viagem, foi abordado e foi morto. Ninguém sabe explicar direito aquele assassinato. Muitas coisas foram cogitadas, e aí eles entendem que os assassinos confundiu ele com outra pessoa e matou o pai dele. Descobriu o corpo muitos dias depois. Isso abalou de tal forma Michael Jordan que ele falou assim: eu não vou jogar mais basquete. Ficou um ano fora das quadras, falou: eu não vou jogar mais basquete. Ele já tinha sido campeão 3 vezes da NBA, irmãos. 3 vezes MVP. E aí todo mundo falou: gente, o que está acontecendo? Está no auge da carreira dele. Ele falou: não aguento mais, sem o meu pai não. Até que alguém falou para ele: olha, o desejo do seu pai é que você prossiga. Então faça isso em memória do seu pai. Irmãos, ele tomou fôlego, voltou de novo. Sabe quantas vezes ele foi campeão de novo? 3 vezes. Ele é 6 vezes campeão da NBA. Por quê? Porque ele teve um referencial. Um pai presente. Um pai que esteve com ele nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. Poxa, como a presença de um pai faz a diferença. Como a presença de um pai faz a diferença. Você pode nem falar nada. Você pode nem assim trazer muita instrução. Mas se você estiver presente, o seu filho se torna corajoso. Ele se torna valente. Porque o pai está ali. Poxa, foi esse o sentimento de Jesus. Jesus uma hora falou assim: olha, todos vocês vão me abandonar. Está isso na Bíblia. Vai chegar uma hora, todos vocês vão me abandonar, mas o meu pai, ele está comigo. Qual foi o maior momento de dor de Jesus? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por quê? Me desamparaste. Esse foi o maior momento de dor. Por que isso aconteceu? Por causa de mim e de você. O pai nunca se separou do filho. Por que aquele momento de dor aconteceu na vida de Jesus? Por causa de mim e de você. Deus nos amou tanto, irmãos, que um dia o filho deixou de sentir a presença do pai. Mas Jesus vira para mim e para você e fala assim: olha, não vos deixarei órfãos. Estarei com vocês quantos dias? Todos os dias até a consumação do século. Você pode dar um aplauso a esse Deus presente, maravilhoso, grandioso, gracioso. Agora, além da presença, um pai também é provedor. Joga lá o Salmo 120, o quê, hein, gente? Deixa eu lembrar aqui, 6? Não é o 126? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos caminhos do Senhor. Qual que é, gente? 125? Me lembra aí. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor. Do suor do seu rosto comerás. Que lembra aí, gente? 120 o quê? 120 e 127? 28?
128? 128, joga para nós, olha lá. Joga para nós. 128, verso 1, pode jogar. Vamos ver o que fala. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor, que anda nos caminhos do Senhor. Pode passando. Olha lá, é isso aí que eu quero falar. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo lhe irá. O pai é o provedor. Tem problema da mãe trabalhar? Nenhum problema. Mas essa responsabilidade é do pai, é do homem. Não tem problema de uma esposa até ganhar mais do que um marido. Desde que o marido tenha a hombridade de dizer, o pão nosso de cada dia, o Senhor coloca nas minhas mãos para eu trazer. Isso é necessidade do homem. O homem tem que se sentir assim, provedor. Essa é a função que Deus deu ao homem. Então, um pai, ele foi escolhido para ser provedor. Aqui está falando do pão, né? Comerás, trabalha as suas mãos, comerá. Mas não é só o pão natural. Porque o próprio Jesus vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um pai provedor é um pai que provê o pão espiritual. Que provê o pão espiritual. É um pai que senta com os filhos, que compartilha a palavra, que dá para os filhos a oportunidade de conhecer Jesus. Todos os filhos precisam se converter. Deus não tem neto. Deus só tem filho, não tem neto. Então, os meus filhos, os seus filhos, não são netos de Deus. Eles precisam ter uma experiência com Deus, se converter. Mas o pai ensina a criança no caminho que deve andar. Então, é essa provisão espiritual. É uma provisão emocional. Um pai precisa prover um filho emocionalmente. Acolher um filho, abraçar um filho. Isso precisa vir de um pai. E Deus tem levantado pais assim. Eu fico vendo aqui, né? Hoje eu não sabia que tinha apresentação, me contaram quando eu cheguei aqui. Eu fiquei tão feliz, irmãos, porque imagina se toda ceia nós temos 2, 3 apresentações. Essa igreja está provida. Está provida. Vamos aplaudir essas crianças, irmãos. Que bênção essas crianças, que alegria, sabe? Atrás de uma bola sempre tem uma. Atrás de uma criança sempre tem um papai, uma mamãe. Então, nós precisamos orar por esses pais. Para que Deus abençoe o trabalho das suas mãos. Que eles sejam provedores, não só do pão natural, dos recursos, da capacitação de dar ao filho um futuro, ajudá-lo na trajetória de vida, a se engrenar no caminho profissional, assim. Então, mas também emocional, o amparo emocional, o sustento emocional que um pai precisa ter. Essa presença que nós falamos de na primeira qualificação, ela também está ligada aqui. Porque a presença do pai é provedora. A presença do pai é provedora. Então, o fato do pai estar ali provendo o pão, sustentando, isso gera no coração do filho segurança. Segurança. Porque o pai está provendo aquilo que eu preciso. Então o filho não vai se preocupar com o pão de cada dia. Irmãos, criança não fica ansiosa. Infelizmente a nossa geração está tendo criança ansiosa. Infelizmente. Mas não é para ser. Naturalmente falando, vamos dizer assim, né, Alessandra? Naturalmente falando, não é para a criança ficar ansiosa. Por quê? Porque essa é uma responsabilidade dos pais. Mas a criança está preocupada se o pai vai perder o emprego. Está preocupado se vai pagar as contas. Né? Papai, como é que está lá e o emprego? Meu Deus do céu, tantas coisas hoje que as crianças estão tendo acesso, desnecessárias, porque isso vai causando ansiedade, preocupação. Então, mas graças a Deus pelo pai. Sabe, que traz o pãozinho francês, que seja, um cafezinho coado, que seja. Mas está ali, não falta. Né? Que batalha, que luta, que peleja, que capina um lote se for preciso. Que sai à luta. Então esse é um pai que vai sustentar essa criança, não só no físico, mas no emocional e no espiritual. Tem uma história bonita, joga a foto deles aí. O Dick e o Rick. O Dick é o pai, o Rick é o filho. Eles são Dick Hoyt e Rick Hoyt. Vocês já devem ter visto
Esses dois aí nas corridas, né? Eu acho que ele já faleceu, o pai não tem certeza. O filho ainda está vivo. Irmãos, quando esse menino nasceu, passado alguns dias, os pais falaram, ele vai vegetar. Paralisia cerebral, seríssima, vai vegetar. Irmãos, o pai não aceitou. Não. Meu filho vai sobreviver. Ele não vai sobreviver, o meu filho vai viver. Ele vai ter experiências de vida. Hoje, se eu não estou enganado, depois vocês pesquisam aí, eu não fiz uma pesquisa muito profunda, mas parece que o filho dele, o Rick, ele até tem faculdade, ele é formado, ele tem formação. E o pai, irmãos, ele, se não me engano, ele era militar, e coloca o filho numa cadeira e fala, vamos correr, filho. Vamos experimentar as aventuras da vida. Irmãos, eu anotei aqui, deixa eu ver se eu tenho esses dados aqui, alguns dados só. Eles correram juntos. 6, não foi um nem dois. 6 Ironman. Depois você pesquisa o que é um Ironman. O meu sobrinho fez o Ironman, o Leonardo. Ele fez o Ironman. Quase 10 horas. Quase 10 horas. Nadou 3,5 km ou 3,600, não me lembro agora. Correu, pedalou 180, me parece. E a maratona de 42. Ele fez isso junto com o filho dele. Botou o filho no botinho, num bote, gente. Num bote. E nadou com o filho, Horácio, os 3.500 quilômetros. E botou o filho na bicicleta e rodou com o filho de 180. E correu com o filho, olha lá, ó, como é que eles correm. E correu com o filho mais 42 quilômetros. Ele não fez isso uma vez ou duas, ele fez isso 6 vezes com o filho. 6 vezes. Eu anotei aqui, olha, eles participaram então de 238 triatlons, que é praticamente a mesma coisa, e eles fizeram 68 maratonas. Inclusive 27 maratonas de Boston. Pesquisa maratona de Boston para você ver. Os dois. E aí você fala assim, não, mas fizeram, né, só para participar. Foi só para participar, irmãos. Uma das maratonas que eles fizeram de 42 quilômetros, eles fizeram em 2 horas e 40. Eu te desafio a fazer nesse tempo aí, maratona em 2 horas e 40. Isso é um pai que está não só presente, mas provendo ao filho vida, saúde, experiências marcantes. Perguntaram para o filho, qual que é o maior presente que você quer dar para o seu pai? Se você pudesse dar para o seu pai, qual que era o maior presente? O maior presente que eu gostaria de dar para o meu pai é colocá-lo numa cadeira e poder correr com ele, como ele faz comigo. Então a paixão, a admiração, o carinho, o amor que ele tem pelo pai. Irmãos, volta lá a foto só um pouquinho. Vocês estão desobedientes, pediu para tirar. O que essa foto mostra? Ali é o nosso pai e aqui somos nós, limitados, problemáticos. Mas ele acredita em nós. Deus acredita em nós, amém, irmãos? E ele está dizendo, não, o diabo diz que você tem paralisia. Não. Você vai vencer, você vai estudar, você vai vencer. Quantas vezes a gente acorda e fala assim, ó, não vou conseguir, não vou passar nessa prova. O Senhor está segurando você e fala, bora filho, estamos juntos. Ele não só está presente, mas Ele é provedor. Nada vai nos faltar. Você recebe? Diga, do meu Deus, nada vai me faltar. Só você que recebe, dá um aplauso bem forte a Jesus. Aleluia. Olha, e por último, o pessoal do louvor pode subir para a gente tomar a ceia. Por último, presença, provisão, mas também o que? Alguém já citou aqui? Proteção. Se tem algo que as nossas crianças precisam na nossa geração é de que, gente? Proteção. Proteção. Há um demônio, irmãos, do inferno se levantando na nossa nação contra as nossas crianças, desde o ventre, para roubar. O que ele faz? Roubar, matar e destruir. Não pense, irmãos,
que o inferno tem misericórdia. Não pensa que o diabo terá dó. Fizemos aqui o curso, né, de prevenção ao abuso contra criança. Irmãos, os casos que a gente vê aqui é de embrulhar o estômago. Embrulhar o estômago. Você fala, não acredito que isso exista. Existe. Tem demônio? Tem, mas tem maldade humana também. Deus quer levantar nesses dias homens fortes, homens valentes, pais que serão guardiões das suas casas. Você foi levantado para ser um guardião. A Bíblia diz que um exército de filisteus atacou Israel, invadiram uma aldeia chamada, esqueço agora o nome da aldeia, não me lembro agora o nome da aldeia. E aí, ali naquela aldeia tinha uma plantação de lentilhas, irmãos, bonita, pronta para ser colhida. E os filisteus iam levar tudo embora. E o povo viu os filisteus, o exército filisteus chegando. Todo mundo, ó, perna para que te quer. Um homem chamado Samar. A Bíblia diz que ele pega a espada dele lá na casa dele. Sozinho. Ele enfrentou um exército de filisteus. Com uma espada nas mãos. Deus quer colocar a espada da palavra de Deus nas mãos dos pais nesses dias. Você, papai, é o provedor, mas também é o protetor da sua casa. Protetor. Como aquela criança diz, altão, é grandão, é maior do que o Golias. É assim que a sua criança te vê. Deus quer levantar um exército de protetores, de homens e mulheres que vão proteger essas crianças, que não deixarão que nada aconteça com elas. Proteger, eu coloquei aqui, não é mimar. Escuta, papai, não estraga a sua criança. Proteger não é mimar. Proteger é estabelecer limites. Proteger é estabelecer limites. Você está dirigindo uma estrada, aí você pode ter a faixa contínua ou, como é que fala? Ou ela é contínua, ou ela é o que, gente? Pontilhado, tem um outro nome também, né? Hã? Esqueci, o William falou, mas não deu para captar aqui não. Pontilhada, né, Zezinho? Aquela que é pontilhada. A contínua, o que você pode fazer? Não pode ultrapassar. A pontilhada você pode com segurança. O que isso é? Limite. E se não tem? Às vezes eles estão arrumando a estrada e não tem a sinalização. Como que você se sente, você que dirige? Totalmente inseguro, não é? Totalmente seguro. Não sei se eu estou em acostamento, não sei se eu estou avançando na contramão, não sei. Porque não tem limite. Crianças estão inseguras porque os pais não estabeleceram o que, gente? Limites. Vamos dormir? Vamos dormir, né? Mais um pouquinho. Não. Vamos dormir? Vamos dormir. Que alegria. Vamos acordar? Vamos acordar. Alegria, alegria. Então, irmãos, nós precisamos de pais que protejam, estabelecendo limites. Olha, é vigiar a criança para que os filhos do capeta de Belial que está nesse mundo não toquem nas nossas crianças. Mas ao mesmo tempo não é castrar a criança, botar ela numa bolha. Deixa a criança tropeçar, arranhar. Não tem problema, andar de bicicleta, dar umas... Não tem problema, faz parte. Não é castrar, mas ao mesmo tempo vigiar. Quem é aquele amiguinho que você está conversando? Quem que foi? Como é que foi? Conta para mim a história. Então nós precisamos proteger as nossas crianças. É corrigir, mas é também defender. É gerar um ambiente de segurança. E Deus está levantando esses pais. Eu dou graças a Deus pelo meu pai. Hoje acordei de manhãzinha para agradecer a Deus pelo pai que Ele me deu. Limitado, com falhas, alguns vícios, dificuldades, alguns tropeços, mas o Espírito Santo me fez lembrar de grandes virtudes, me ensinou a responsabilidade, me ensinou a honestidade. Esses dias atrás eu cheguei do Zezinho e falei: Zezinho,
conta para mim um pouquinho da história do meu pai, porque o Zezinho conviveu muito com ele. Eu era menino. Falei assim, como é que era o meu pai nos negócios? Ele dava calote no povo, como é que é isso? Não. Zezinho, ele pegou dinheiro com você, eu sondando, né? Pegou dinheiro com você e não pagou? Não. Trabalhador, que colocava na mesa o pão de cada dia, que me ensinou a pagar as contas, a não passar as pessoas para trás, a devolver o que não era meu. Sabe, irmãos, eu podia pegar esse microfone aqui e falar de muitas situações do meu pai que foram vexatórias, e nunca o farei, porque eu não quero sobre mim o espírito de cão. Eu não estou falando de cão bicho, não. É do filho de Noé, de Cã. Para a gente entender. Eu quero o espírito de Sem e de Jafé. Vocês lembram? O Noé, ó, cão na manguaça, e o Cã saiu e expôs a vida do seu pai. Os nossos pais podem ter limitações, dificuldades, problemas, mas Deus também levantou filhos que podem proteger os seus pais. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite para nós orarmos. Vamos cantar um pouquinho com carta escrita. Coloque a vida do seu pai na presença de Deus. Talvez seu pai já partiu igual ao meu. Agradeça a Deus por ele. Talvez você guardou ressentimentos do seu pai. Peça para Deus limpar seu coração agora. Agora é a hora. Ó Deus, tira. Meu pai foi violento, foi isso, foi aquilo. Limpa meu coração. Obrigado, porque eu só existo por causa do meu pai. Só estou aqui por causa dele. Obrigado. Talvez ele foi ausente, ele abandonou a família. Mas é o seu pai. Nada me dá o direito de desonrar o meu pai. Adore o Senhor, canta a Ele, diga para Ele, em nome de Jesus. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. Sua presença, A tua presença o que ela é para mim, é o meu sustento. a palavra, A tua palavra, meu alimento. meu alimento, preciso ouvir Sua voz, a tua voz dizendo assim. deixa o Senhor dizer para você nessa noite. Ouça a voz de Deus, olha, Ele diz: vem, filho amado, vem Em meus braços descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. O que eu farei? Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, Deixa Deus olhar nos teus olhos nessa noite. tuas feridas sararei. O Senhor te diz: Vem, filho amado, vem. de que jeito? Como está? Sabe, irmãos, esse é o desafio de Deus para mim e para você. Se aproxime dele, do jeito que você está. Ele vai carregar você, Ele vai te sustentar, Ele vai te fortalecer, Ele vai transformar você, Ele não vai te mimar, mas Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar. Como está? Venha. Talvez você está nos assistindo online, Deus está chamando você, vem para cá. Vem para cá. Vinde a mim, vós todos que
estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, ergueu, deu graças, diz: tomai e comei todos vós, porque este é o meu corpo, está sendo partido por amor de vocês. Façam isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos em memória de mim. Sabe, o Pai provedor nos deu nessa noite o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. No momento que você estiver comendo da ceia, Ele proveu para mim e para você o pão da vida. Você vai se alimentar nessa noite do pão da vida. Naquela mesma noite Ele tomou o cálice, ergueu, deu graças e disse: tomai e bebei todos vós, este é o meu sangue que é derramado em favor de vocês, para perdão, remissão dos vossos pecados. Façam isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos em memória de mim. Pai, nós queremos te agradecer esse momento da ceia, pessoal da decoração que preparou um ambiente tão bonito aqui para nós, essa lembrancinha dedicada aos pais, e que quando nós estivermos tomando a ceia, essa presença de Pai tome conta de nós, em nome de Jesus, amém. Sai do seu lugar, venha tomar a ceia, vamos juntos tomar essa ceia, enquanto Carta Escrita nos conduz, e assim que você tomar a ceia, nós já estamos terminados. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.